de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre as relações China e Estados Unidos e China e Brasil, certo? No momento, né, nossa maior potência mundial é os Estados Unidos e a economia que mais se desenvolve é a China. Ambos têm estabelecido uma relação harmoniosa, mas que gera uma certa desconfiança de um possível foco de tensão, certo? Essa harmonia, ela reflete a forte dependência recíproca dos países. Ou seja, os Estados Unidos, eles necessitam de mão de obra barata. E outros atrativos que é oferecido pela China. Por outro lado, a economia chinesa depende dos investimentos norte-americanos, que proporciona o avanço econômico do país oriental, né? E também por causa das importações americanas, que absorve grande quantidade dos produtos chineses, né? E aí também acontece uma disputa pelo primeiro lugar. Eu não sei se vocês já assistiram os Simpsons, né? Que lá, nos Simpsons, a China vira grande potência, né? Mundial. Os Estados Unidos fracassa, fale, e a China vira essa grande potência mundial, né? Então, os Simpsons costumam ter aí umas visões do que vai acontecer no futuro, né? E o que é que acontece? O crescimento da China, né, esse crescimento que ele vem tendo, assusta e abala bastante a posição de conforto em que os Estados Unidos está, né, no topo do sistema internacional. Isso significa que cada vez mais os Estados Unidos vai perdendo sua posição como uma indiscutível potência hegemônica. Ela ainda é, mas a China está ali, chegando muito próxima dela. O que significa isso, né, de potência hegemônica? Se vocês não sabem, significa que os Estados Unidos ele tem relevância direta ao nível global, em áreas como economia, defesa, diplomacia, né? Ele tem muito poder em cima do mundo inteiro. E é contra toda essa influência mundial que a China propõe oposição. O PIB da China, ele aumenta, né, cada vez mais rápido que o dos Estados Unidos. As despesas militares da China ameaçam ultrapassar a de Washington, né? A China ela vem procurando brechas, vem encontrando, na verdade, brechas nos países capitalistas que estão fragilizados para se impor, né, no cenário internacional. Claro que depois do Covid vai ter toda uma mudança, tá tendo toda uma mudança nisso, mas isso não quer dizer que a China tá caindo, não, tá, gente? Que, na verdade, todo mundo ficou meio abalado com isso, né? Isso só não dá um conflito, né, gigantesco, porque, como eu tava falando, um depende do outro. Então, né, a luta deles não chega a ter um conflito. Agora, né, vamos falar um pouco sobre a relação Brasil e China, né? Brasil e China, eles possuem relações diplomáticas desde o século XIX, mas foi só na década de 90 que essas relações se tornou mais próxima, né, com a aproximação comercial. Momentos em que os dois países eles passavam por grandes mudanças econômicas. A década de 90 ela foi um período de grande expansão, né, da economia e comércio mundial. No Brasil, a gente tinha os governos Collor, Itamar e também Fernando, né, Henrique Cardoso, que buscaram uma maior liberalização comercial e maior integração com a economia mundial. Foi nessa época que foi criado o Mercosul, um exemplo de ampliação, né, das relações comerciais com os nossos vizinhos. O Plano Real também trouxe novidades ao deixar a moeda brasileira artificialmente pareada com o dólar, né, que era mais valorizado.
fez com que as importações se tornassem mais baratas frente a toda a indústria brasileira. Nos anos 2000, ocorreu o chamado boom das commodities. Acho que eu não sei bem falar isso, mas enfim. Quando a demanda internacional, principalmente a chinesa, fez os preços aumentarem, isso garantiu ao Brasil um papel importante no comércio internacional e um grande crescimento também econômico. Mas a indústria brasileira não conseguiu acompanhar os desempenhos das importações de matérias-primas, passando por um processo de desindustrialização. Desde então, perdendo o mercado para a própria China, após a abertura comercial. Isso ocorreu por muitas empresas eram pouco competitivas contra os produtos importados. Reflexo de uma má gestão da política industrial, né, durante décadas anteriores. Na China, com a ampliação de reformas iniciadas em 1979, o país passou por um grande crescimento do PIB, né, em média de 10,25% entre 1991 a 2001. Estes resultados foram atingidos porque a China passava por um processo de industrialização baseada na exportação de produtos baratos. Isso era possível principalmente por causa da mão de obra barata e também graças à liberalização dos investimentos internacionais do país, né? Fluxos de capital. Então, é mais ou menos essa relação que a China e o Brasil tiveram. Ok, gente? Finalizar por aqui porque o vídeo está ficando extenso. Beijo, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.